Pessoal, vamos lá? Oitavo ano, bom dia. Nós vamos ter que trabalhar desse jeito por enquanto, por conta do decreto. Hoje eu quero corrigir aquele exercício que eu passei pelo Estuda Fácil. Eu já mandei a notificação para alguns alunos e alunas que não me entregaram o exercício. Ou porque você não fez o exercício, ou pode acontecer que você ainda não teve acesso. Então pede seu pai, sua mãe, ou liga na secretaria da escola e pega o seu usuário e sua senha. Já está funcionando. Ele é legal que dá para a gente ver o número de acertos, o número de erros que vocês tiveram aí, já lança para mim as notas, enfim. Esse exercício eu gerei ele agora, estou com ele aqui no computador, achei melhor não imprimir ele, tá? E a gente vai responder, vamos corrigir esses 10 exercícios que a gente fez sobre sociedades pré-colombianas, beleza? No caderno eu quero que vocês tenham, quando a gente voltar, para eu olhar como atividade avaliativa aquele filme sobre Lutero. Então vocês vão responder o questionário com perguntas e respostas. Esse aí não tem data, que a gente não sabe quando volta. Caso a gente volte dia 6, é bom que vocês já tenham feito, já que eu já passei isso bem antes. E o sobre sociedades pré-colombianas, que é o Eldorado em Busca da Cidade do Ouro, que é um filme muito bom também. Vou pedir para vocês anotarem as principais características. Beleza? Eu passei outros, mas aí é para vocês verem com o pai, com a mãe, com o responsável. Final de semana agora eu vou postar mais também. Tranquilos? Então eu queria que vocês colocassem isso no caderno. E o exercício aí já passou a data, foi dia 25, era para me entregar ontem, até 6 horas da tarde. E se você não fez, ou porque você não tem ou não conseguiu acessar, liga na secretaria, ok? Se você conseguiu, eu vou depois postar ele para vocês com as respostas. Vai estar eu já até coloquei aqui de vermelho, eu vou colocar para vocês depois terem acesso. Isso tudo serve para a gente estudar, beleza? Lembrando que a prova de vocês aí é sobre astecas, maias e incas e a parte de reforma e contra-reforma. É provável que eu passe um exercício sobre reforma e contra-reforma. Vamos lá? Abra aí, então, por favor, pausa o vídeo e abra aí o seu exercício pelo sistema, já que você fez, e nós vamos agora corrigir ele. Você vai ver se acertou ou não, mas mesmo assim depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então? Relacione os povos pré-colombianos, na coluna A, as características que identificam, coluna B. Então eu tenho na coluna A aqui maias, astecas e incas, e eu tenho na coluna B aqui 3 características, cada um com o seu povo. Já ensinei para vocês, bom que vocês já vão entendendo isso. Nós vamos para a eliminação. Então vamos lá, primeira característica da coluna B, ó. Destacaram-se por erigir grandes construções de pedra e adobe. Até aqui não dá para você saber nada se asteca, maias e incas, todos 3 tiveram grandes construções. Merecem destaques a cidade de Machu Picchu e Cusco. Opa, Machu Picchu e Cusco. Eu já sei que é Inca. Eu nem vou ler o resto da resposta. Onde se erigiram grandes pirâmides em degraus. Ou seja, a primeira então ficou 1, letra 1, número 1, você marca no primeiro aí, número 2, né? Então ficaria a primeira e o número 2. Então aqui eu já tenho aqui o exercício. Aí, eu já tenho o exercício aqui, letra C ou letra D, que começa já com o número 2. Então o primeiro parênteses aí já é o número 2. Vamos ver para o segundo parênteses. Destacaram-se na arquitetura, também não dá para a gente saber nada, pela organização urbanística das cidades, construídas em torno de praças matematicamente calculadas, onde se erguiam pirâmides e edifícios religiosos. Também não dá para saber, os 3 tiveram. Como, por exemplo, citar Tenochtitlan, capital dos astecas, ou seja, número 3. Então já ficou 2, 3. Vamos ver aqui? Já é a letra C. Tá? Só sobrou os povos maias. Vamos ver que são os povos maias? Desenvolveram-se escrita hieroglífica, deixando grande quantidade de documentos. Tinham conhecimento de eclipses solares. Isso tudo está no caderno, tá? Essa número 1 a gente anotou no caderno. E o movimento dos planetas. Viviam na península do Yucatán, na América Central. América Central, viviam os astecas e viviam os povos maias. América do Sul, viviam os povos incas. A gente vai ter exercício que fala sobre isso. Beleza? Número 1, então, letra C. Bem tranquilo esse exercício. Nós fizemos aquela vez em sala de aula que eu pedi para vocês trocarem exercício, colega. Muito exercício sobre esse tema. Não pode errar, tá, gente? Características astecas mais incas, não pode errar. Beleza? O número 2, os espanhóis, é um texto, uma pequena frase aqui. Os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, depararam-se com as populações nativas e muitos se impressionaram com o nível de civilização de uma delas. Estou falando que os europeus, quando chegaram, ficaram maravilhados, né? Diferente do Brasil, quando chegou, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, não ficou tão maravilhado assim, porque não achou ouro. Sobre as populações que viviam na América, à época da chegada dos conquistadores europeus, é correto afirmar: o continente americano era densamente povoado, tinha muitas pessoas, tinha. Tenochtitlan, por exemplo, é uma cidade bem populosa.
com exceção dos desertos das áreas montanhosas da América, dos Andes na América do Sul e da Mesoamérica. Andes na América do Sul é povos incas que viviam ali, então não tem como falar que nessa região não tinha povos, tinham sim, então já não é a letra A. Tratava-se de povos que se organizavam somente em pequenas aldeias? Não, tinham cidades, eram inclusive bem organizadas, tinha até imperador, nós conversamos isso, nem vou ler o resto da letra B. À época da chegada dos espanhóis na América, as civilizações Inca e Azteca já haviam desaparecido. Mentira, eu não vou ler o resto. As sociedades maias, quando os europeus chegam, já haviam desaparecido. Você tinha Azteca e tinha Inca ainda. Então só sobrou a letra... Não, nós temos a letra D e E. Vamos ver a letra D? À época da chegada dos conquistadores europeus no continente americano, havia populações que desenvolveram sofisticadas organizações sociais, certíssimo, como os Aztecas na Mesoamérica e os Incas na América do Sul. Eu marcaria essa, mas vamos ver a letra E. À época da chegada dos conquistadores europeus, os povos americanos estavam organizados em uma civilização maia. Não pode nem marcar essa, porque era maias, astecas e incas, aqui ele está dizendo que só existia a maia. E a gente sabe que quando os europeus chegaram, não tinha o povo maia. Então, 2, letra D de dado. Beleza? Questão 3, pessoal. Vai acompanhando aí. Esse é um texto do Delermando Vieira, chama Os Tambores da Tempestade. E aí ele fala o seguinte, ó. Queimada. A fúria da rubra língua do fogo na queimada envolve lambe o capinzal, estiolado e focos fenos, sinal. É um correr desesperado de animais silvestres, o que vai ali pelo mundo incendiando pelo fundo e talvez como canto da araponga nos vãos da brisa. Tambores na tempestade, e os tambores, e os tambores, e os tambores soando na tempestade ao efêmero de sua eternidade. Onde... eu vos contemplo a inércia de que me leva ao movimento de naufragar-me eternamente na secura de suas águas mais à frente. Beleza? Ó tambores, reflai, sacudi suas dores, eu quando não me sei, não me veio por ser, busco apenas ser só menos, o viver nada mais que isso. Aqui ele fala então questão 3. Ó, os versos do texto 1 tratam da destruição da fauna e da flora em uma queimada e de tambores. Esse cenário nos lembra a situação da América antes da conquista dos europeus. O continente era habitado por cerca de 50 milhões de pessoas. Viu o exercício anterior que fala que era densamente povoado? Então aqui ele já fala. Que possuíam diversos níveis culturais, ou seja, certíssimo até aqui. Assinala a alternativa que indica corretamente tal diversidade, ou seja, entre povos ameríndios e suas respectivas regiões. Os tupiniquins, povo que povoava o interior brasileiro, não é matéria da nossa prova, e os povos moicanos, que povoavam o litoral norte-americano, ficaram famosos por sua crueldade nas guerras. Os tupiniquins não eram cruéis em guerra. A gente não estudou essa, mas, enfim, já não é essa a alternativa, tá? Enquanto os maias possuíam enormes cidades no atual território norte-americano, os povos quechua do atual Brasil eram caracterizados por sua habilidade comercial. Povos brasileiros não eram comerciantes, tá? Eles eram, inclusive, seminômades. Já não é a letra B. Os povos incas que habitavam a região da Argentina foram hábeis guerreiros. Povos incas, região da Argentina. Eu não vou ler nem o resto, você sabe que povos incas é na região do Peru. Né? Os povos astecas que habitavam, letra D, o atual território mexicano e os povos tupinambás do litoral brasileiro possuíam uma organização social bem distinta, ou seja, bem diferente, certíssimo. Mas mantiveram a prática comum de sacrifícios rituais, humanos rituais. Tem um livro do Hans Staden que fala que os índios brasileiros eles eram antropofágicos, tá? Se eu não me engano, até os povos tupinambás mesmo. Haviam outros também. Viagens ao Brasil, Hans Staden, um livrinho, 100 e poucas páginas, vale a pena você verificar que você está no seu decreto aí, aproveitar e ler. Só sobrou a letra D. Essa era o exercício da PUC de Goiás, Pontífica Universidade Católica da cidade de Goiás, tá? Até agora, dessas 3 exercícios aqui, bem tranquilos. Muito fácil de resolver. Se você prestou atenção nas aulas, você não vai ter dúvida nenhuma. Se você anotou o caderno também, você não terá dúvidas. Vamos para 4? 4 é uma questão que não... desculpa, fala. O TFPR. Não vou lembrar de qual universidade é essa. A partir do final do século XV, na parte das Américas colonizadas pelos espanhóis, já estavam construídos importantes impérios e grupos de povos locais que desenvolviam importantes atividades econômicas para seu sustento e desenvolvimento. Um bom exemplo foi o império que se estendia do atual Peru até o noroeste argentino, uma extensa faixa de terra voltada para o Oceano Pacífico. A principal forma de tributação devida por todos em favor do imperador era a mita. Nós somos de mita e encomenda, que são as 2 formas de trabalho compulsório que esses povos faziam. Inclusive os europeus, quando chegam à América, eles continuam usando isso. E pode ser definido como um imposto. Pago com ricos produtos artesanais? Não, é em questão de trabalho.
tá? Então já não é com produtos artesanais, você tem isso no seu caderno. Letra B. Na forma de gêneros agrícolas e artesanais, que garantia a manutenção de soldados do imperador, também não é em forma de gêneros agrícolas nem artesanais, é trabalho. Letra C. Paga em moeda. Alguns desses povos usavam como moeda a semente de cacau, mas aqui está falando moeda local, eles não tinham moeda local. Pagos em produtos agrícolas em gado, os europeus que chegam com os gados. Na América não existia gado ainda, existiam alpacas e lhamas, gados chegam com os europeus, tá? E letra E, foi a única que sobrou, então você já pode marcar sua letra E, se você acertou, parabéns. Na forma de trabalho, conforme a necessidade e período de cada ano. Tanto a mita quanto a encomenda era em forma de trabalho. Beleza? Tranquilos? Então, questão 4, letra E. Questão 5. No que diz questão 5, Universidade Estadual do Ceará. Vamos lá. No que diz respeito às civilizações pré-colombianas que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492, e suas respectivas localizações de desenvolvimento cultural, vamos relacionar a coluna 1 com coluna 2. Lembra um pouco da questão 1. Então, aqui você tem uns povos nazis que a gente nem falou, mas aqui a gente vai por eliminação. Astecas 1, Incas 2, Maias 3, Nazca 4. Peru, coluna 2, Peru, cerâmica policromatizada. Aqui já seriam os povos nazis. Vamos lá, então, ó. México, códices escritos em cortiça. Falou de México, eu já lembro de astecas. Então, a segunda eu já marco o número 1. A terceira, Cordilheira dos Andes. Andes é a parte lá, um pouco ali se eu não me engano, de povos incas, ó, os Andes. Então, já marca o número 2. E aí somou México, Guatemala e Belize, ou seja, esse povo maia, nós anotamos em caderno, inclusive, a localização desses povos, tá? O pessoal não sabia que era o Nazca, seria por eliminação, ó, seria a letra A, 4, 1, 2 e 3. Questão 6, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, vamos lá. Questão 6 da deixa eu ver de qual universidade, PUC do Rio Grande do Sul. A colonização do Peru tem um texto aqui, ilustra seguramente a variedade de ritmos de acumulação no mesmo espaço cultural. Economicamente, o processo foi rápido. Introduziu-se o cultivo de frutas e legumes europeus, a criação de aves e gados. Tá vendo que eu falei para vocês a questão lá dos gados, né? Vem com os europeus. Por outro lado, os europeus não conheciam muita batata, abóbora. Isso aí foi o choque cultural, que a gente tem a troca cultural, né? Todo mundo ganhou aqui. Ninguém é vilão, ninguém é coitadinho. Então, a gente aprendeu com os europeus e os europeus aprenderam com nós. Apesar de tudo, milho e batata, enfim, vamos lá, gente. Olha o texto, o final aqui da questão. O processo colonizatório espanhol, ou seja, o processo de colonização dos povos espanhóis na região americana ali analisada, estabeleceu um espaço sócio-histórico no qual ocorreu a aniquilação rápida, ou seja, o fim dos traços culturais e laços sociais pelos colonizadores? Não, ainda teve coisas, mesmo que os europeus tenham chegado e colonizado, ainda muita coisa foi conservada ainda. Algumas coisas, né? Letra A não é, letra B. Prevalência unilateral do ritmo de exploração econômica mercantilista sobre os demais fatores. Não houve essa prevalência unicultural. Surgimento diferenciado de relações socioculturais complexas de dominação e resistência. Houve dominação, houve também focos de resistência desses povos. E eu marcaria a letra C, mas vamos ver a D e a E. A tolerância jurídica por parte da administração laica, ou seja, olha, laico é aquela pessoa que não tem, aquele estado que não tem religião. O Brasil, por exemplo, é um estado laico. Então, por exemplo, dá um exemplo, o Bolsonaro ou o Ibanez não pode falar, a partir de agora eu só contrato quem é evangélico ou quem é católico. Não. Nessa época, a administração não era laica, pelo contrário. Quem chegou? A Igreja Católica Apostólica Romana junto com esses povos, tanto espanhóis quanto portugueses, eram extremamente católicos, tá? Só para lembrar lá de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, tá? Então só sobrou a letra, vamos ver, a E, a irreverência e relevância dos fatores linguísticos. Não, pelo contrário, tem relevância sim. Eu marcar letra C, galera, ó. Beleza? Questão 7 tem um mapa. Muita atenção quando for estudar. Olhe os mapas, tá? É extremamente importante essa questão dos mapas. Vamos lá, então. Questão 7 da VUNESP, ó. A região que aparece no mapa corresponde ao território que os incas dominaram. Você tem dúvida onde ficam os povos incas, está vendo aí próximo à América do Sul, tá? Colado, inclusive, ali ao território brasileiro. Esse povo ficou conhecido por saber aproveitar todos os recursos naturais, inclusive de áreas distantes ou de condições climáticas não muito favoráveis à agricultura. A forma como esse povo conseguiu lidar com a natureza, extraindo dela os recursos naturais necessários ao estabelecimento, está relacionada o uso de avançados instrumentos de ferro na agricultura e animais de tração para auxiliar.
Eles não tinham uso avançado de instrumentos de ferro. Tá? Por mais que eles sejam melhores que os povos brasileiros, mais avançados, não tinha a questão de instrumentos. Então não é a letra A. Letra B, o conhecimento dos mais variados pisos ecológicos, onde podiam caçar, pescar, coletar pequenos frutos silvestres, visto que desconhecia a agricultura. Os povos incas desconheciam a agricultura, se eles tinham os canais de irrigação, como é que eles conheciam a agricultura? Já não é a letra B, tá vendo? Exercício tranquilo e fácil aqui. A sabedoria xamânica sobre astronomia, técnicas hidráulicas e fertilização química. Eles não tinham essa ideia de fertilização química. Eles tinham conhecimento um pouco de astronomia, mas não fertilização química de solos. Não é a letra C também. Letra D. Domínio de irrigação, tinham domínio. Conhecimento dos solos e da hibridização de sementes e técnicas de construção de degraus, ou seja, a questão lá dos terraços para plantio nas encostas da Cordilheira dos Andes. Se você pegar a foto de Machu Picchu, tem lá os terraços. Já é a letra D. Vamos ver a E, que ela está errada. A perfeita relação do homem com a natureza, que permitia a produção abundante de alimentos sem grande participação de mão de obra humana. Ou seja, é claro que teve mão de obra humana. Então, não tinha nenhuma máquina, maquinário nem nada, então jamais poderia ser a letra E. Letra D, galera. Questão 8. Sobre os povos pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Número 1. Os maias criaram sua própria escrita e desenvolveram sua astronomia e matemática de modo surpreendente. Certíssimo. Por volta de 800 depois de Cristo, essa civilização conheceu seu apogeu. Tranquilo também, né? No entanto, sua decadência até hoje não foi suficientemente esclarecida. A civilização inca, que se localizava principalmente no atual Peru, formou um grande império, possibilitando aos incas criar um código especial. Tá até aqui tranquilo, galera. Os maias, lembra que até hoje não sabem ainda como é que eles apareceram. Ou foi catástrofe natural, ou foi guerras com outros povos, que os europeus chegaram, as cidades estavam abandonadas. Nós discutimos já isso também em sala de aula. Então, número 1 está certa. Então, pode ser letra A, pode ser letra D e pode ser a letra E. Vamos ver a 2. A civilização inca, que se localizava principalmente no atual Peru, certíssimo, formou um grande império, possibilitando aos incas criar um código especial de nós, formados por cordinhas coloridas, denominado quipus, que eles usavam para ideia de soma, tá? Cálculos matemáticos. Certíssimo. Então, já não pode ser a letra E, só pode ser a letra... Já é a letra D, mas vamos ver a 3 também, que ela está certa. Ó. Então, número 8, letra D de dado. Os astecas se estabeleceram no México e dominaram muitos povos, certíssimo, absorvendo grande parte da cultura desses. A capital asteca, Tenochtitlan, certíssimo, impressionou os espanhóis pela sua grande organização. Letra D, as 3 alternativas corretas. Guarda esse exercício para te ajudar para a prova. Está muito bem feito, peguei algumas questões extremamente interessantes para vocês, que resume bem tudo que a gente estudou de astecas mais incas. Beleza? Número 9. Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, aproveitando as condições naturais de seus habitats e de conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados. Letra A, egípcios. Você estudou isso em 6º ano, vamos ver se você lembra. Uso da irrigação e drenagem, planícies úmidas e férteis, o rio Tigre e Eufrates. Opa, se você lembrou de Egito, você vai lembrar que o rio principal é o Nilo, Tigre e Eufrates é Mesopotâmia, então já não é a letra A. B. Incas, uso de terraços, certíssimo, com técnicas de curva de nível e irrigação de vales, certo, aproveitando dos altiplanos andinos, batata e milho, certíssimo. Já é a letra B. Vamos ver a C e D, que elas estão erradas. Chineses, uso intensivo de terraços e altas montanhas. Isso eu não sabia, mas vamos ver aqui. Ó. Planalto de Anatólia, também não sei onde fica, professor. Café e cacau. Cacau não tem na China, tá? Pelo menos nessa época não tinha. Depois que tem a questão cultural, né? O choque cultural aí vem. Nem sei se tem hoje, tá? Mas nessa época não tinha. Mesopotâmios, uso de inundação e regadio, sim. O rio Tigre e Eufrates, vales férteis dos rios Ganges e Amarela. Aqui ele pegou os rios que são da China e jogou nos Mesopotâmios, tá? Beleza? Questão 9, letra B. Essa era da Unicamp, hein? Universidade de Campinas. Questão 10, a última pra gente fechar. Vamos fechar com 20 minutinhos aí. Os povos estabelecidos no Novo Mundo antes da chegada dos europeus apresentavam uma notável diversidade sociocultural. Do ponto de vista da organização política, é possível classificar as sociedades ameríndias como sociedades sem estados. Os astecas tinham estado, os incas tinham estado, os maias
não tinha Estado. Sociedades com Estado, sem Estados, eu marcaria essa, vamos ver. Sociedades com Estado, mas não tinham. Chefaturas de confederações tribais, povos não eram de tribos, tá? Os brasileiros até sim, né? Mas aqui na América não. Impérios teocráticos, ou seja, que vem de Deus, e repúblicas. Não era império, não era república, beleza? Tranquilo, pessoal? Eu vou passar esse exercício então para a gente finalizar aqui amanhã, que é o dia que a gente tem que enviar a tarefa, e aí você vai poder saber quais que você errou, que não errou, beleza? Qualquer dúvida, por favor, mande aí nos comentários e a gente encerra. Até breve. Tchau.